Quero estar cumprimentando a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Chegamos ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica. Título que vamos estudar hoje: Ética Cristã e Redes Sociais. A rede social, ela é uma bênção. Inclusive, estamos falando aqui no nosso canal do YouTube exatamente porque tem a rede social. Mas a rede social, ela é uma bênção quando a pessoa sabe usar, quando a pessoa sabe se conectar. Mas para quem não sabe, a rede social tem se tornado uma destruição. Muitos jovens passam dias e noites no computador, na televisão, não se alimenta direito e não se relaciona pessoalmente. Então, para esses, a rede social é uma verdadeira destruição. Mas para quem sabe usar, como eu disse, é bênção do Senhor. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Digite lá, Paulo.Delanhese, ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também com os contatos dos seus amigos. Além da escola bíblica que temos aqui toda semana, temos outras matérias como família, temos louvores no nosso canal do YouTube e temos também em defesa da fé, matérias apologéticas. Temos aqui no nosso canal do YouTube mais de 200 vídeos para você que nos acompanha na nossa rede social. Temos alguns versículos de parâmetro da matéria de hoje, baseado em Isaías 5, versículo 20 e 21. As escrituras advertem aos que são sábios aos próprios olhos. Também Jeremias 6, 13 e 14. O perigo de uma vida de aparência e de auto-enganos. Temos também Eclesiastes 1, 2. A palavra de Deus lembra a efemeridade da vida. 2 Timóteo 2, 22. O apóstolo estimula o cristão a fugir das paixões da mocidade. E 1 Coríntios 9, 22. Todo esforço é necessário para alcançar as vidas sem Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24. A poderosa mensagem do Evangelho é anunciar a cruz de Cristo. E temos o nosso texto áureo, baseado em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Verdade prática: as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade. Porém, os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunicação cristã. Ou seja, como eu disse, a rede social é uma bênção, mas se ela substituir a comunicação individual, se ela substituir a comunicação verdadeira que o ser humano pode ter com o outro e assim também com Deus, ela se torna um grave prejuízo. A nossa leitura bíblica em classe está baseado em Provérbios capítulo 4, versículo 10 ao 15. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas correrias direita te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçará. Pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entre nas veredas dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa-te de largo. Ou seja, o que o sábio Salomão quis dizer aqui a mim, a você, mas principalmente a juventude do século 21, é para que não demos ouvido àqueles que maquinam mal, para que não demos ouvido
aqueles que nos chamam para fazer a coisa errada, que não demos ouvido àqueles que não têm compromisso com Deus, que possamos fugir do homem mau, da mulher mau, daqueles que vivem na bebedice, daqueles que vivem na prostituição, daqueles que vivem nas drogas, que possamos ser um filho e uma filha sábia. A interação com o professor disse que o relacionamento com as redes sociais está largamente em todas as partes. E é realmente verdadeiro, porque é quase impossível imaginar alguém fora das redes sociais. Hoje, todos estão conectados a ela. Mas será esse um fenômeno social bom ou ruim? Essa pergunta é muito fácil. Eu já respondi ela atrás. Bom para quem sabe interagir na rede social e péssimo para quem não tem o autocontrole. Toda moeda tem os dois lados e com as redes sociais não é diferente. Existem os pontos positivos e negativos. Nesta última lição do trimestre, vamos refletir à luz da palavra de Deus a respeito do tema. Somos crentes, seja na igreja, no trabalho, em família e nas redes sociais. Por isso temos que fazer a diferença e nos comportar com ética e sabedoria, para que o nome de Jesus seja exaltado. Ou seja, a rede social ela não tem nenhum problema. O problema está com quem está do outro lado da rede social. O problema está com quem está em frente à tela do computador, da televisão, ou do celular, ou do notebook, ou do tablet. Quando não se tem o autocontrole, tudo se torna perigoso. Essa é a grande advertência da palavra de Deus para o cristão verdadeiro. Na introdução de hoje nos diz que devido ao avanço tecnológico, várias mudanças ocorreram na sociedade. A rede mundial de computadores, conhecida como internet, começa o mundo todo com o surgimento das redes sociais. Tudo o que acontece é divulgado e comentado instantaneamente. As informações são transmitidas com rapidez surpreendente, mas em contrapartida vivemos um estágio em que as pessoas se relacionam mais virtual que presencialmente. Nesta lição, veremos o conceito e o perigo das redes sociais, bem como o desafio da igreja evangelizar as pessoas por meio das novas tecnologias. Então, o perigo, como eu venho dizendo, não é a rede social, mas quem faz uso dela errado. Porque quando bem usada, quando bem colocada, a rede social é uma bênção. Porque através da rede social, nós podemos alcançar o mundo que está perdido e que está sem Cristo. Parte 1. Redes sociais. O que é a rede social? A expressão é usada para uma aplicação da rede mundial de computadores, cuja finalidade é conectar e integrar pessoas. O que aderem a um site de relacionamento pode se conectar entre si, criar um perfil, adicionar amigos e conhecidos, enviar mensagens, fazer depoimentos, trocar informações, fotos e vídeos, além de estabelecer vínculos. A rede social moderna surgiu no início do século XXI e viabilizou aos usuários o encontro de amigos do passado e a ampliação do círculo social. Então, a rede social, ela é uma forma de conectar com o mundo, de conectar com os amigos presente e do passado. Uma oportunidade para o evangelho também é a rede social. A Bíblia mostra que o ser humano é por natureza um ser social e gregário. Gênesis 1, 28 e 29. Tal socialidade também se manifesta intensamente na rede social.
sendo por isso mesmo uma grande e rica oportunidade para se pregar o Evangelho. Uma vez que temos da parte do Senhor Jesus Cristo a ordem de levar o Evangelho por todo o mundo, Mateus 28, 19 e 20, os contatos que a rede social proporcionam devem ser ocasiões de discipular pessoas, momentos de se falar do amor de Deus, bem como oferecer consolo com base na palavra do Senhor aos desesperançados, daqueles que estão em angústia com a sua vida. Então, como eu venho dizendo, a rede social pode ser uma grande ferramenta para alcançar o mundo para Cristo. Parte 3 do tópico 1. O uso da rede social. Como tudo na internet, bem como nas tecnologias das informações, as redes sociais apresentam não apenas benefícios, mas também pode trazer danos para seus usuários. Lamentavelmente, não são poucos que dizem professar o nome de Cristo, mas não o honram com o seu perfil na rede social. Uns a utilizam como fonte de ostentação, outros se envolvem em discussões intermináveis, que nenhuma edificação traz. A Bíblia, porém, nos recomenda que devemos evitar tais discussões. Título 3:9. Tendo a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16b, e ciente de que todas as coisas nos são lícitas, devemos viver o princípio de não permitir que nenhuma delas nos domine. 1 Coríntios 6:12. Mais do que nunca, devemos usar de discernimento neste mundo virtual, avaliando todas as coisas sobre a ótica cristã. Ou seja, temos que ser sábio, temos que ser inteligente, temos que saber entrar e sair. Temos que ter limite de tempo, de horário, de quanto tempo podemos passar na rede social. Eu sei que o maior perigo é a nossa juventude, que às vezes troca a noite pelo dia, às vezes perde horário dos estudos, da igreja, por causa da rede social. Mas a rede social, quando bem administrada, é bênção do Senhor. O nosso subsídio teológico vai nos trazer um esclarecimento fantástico sobre a tecnologia. Veja o que nos diz o subsídio. Você consegue imaginar na atualidade uma pessoa que não esteja conectada ao WhatsApp, Facebook, Twitter ou Instagram? Essa é a pergunta. Não conseguimos nem idealizar, pois nunca o acesso às redes sociais foi tão amplo. Entretanto, quando o assunto é redes sociais, em geral, os crentes ficam preocupados e as opiniões se dividem quanto ao seu uso. Alguns até creem que é pecado, outros questionam. O cristão pode utilizar as redes sociais? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto bíblico que fale a respeito desse assunto, pois é uma atividade da vida moderna. Por não conhecer o universo online, muitas pessoas acabam tendo uma exceção de zelo, preocupação e enxergam somente os aspectos negativos do mundo virtual. Houve um tempo em que o rádio também foi muito criticado e algumas igrejas proibiam seus membros de ouvi-lo. Tudo que é novo assusta. Contudo, como cristão, devemos evitar todo e qualquer radicalismo, pois o crente deve ser prudente e equilibrado em suas atividades, palavras e até pontos de vista em relação ao uso das redes sociais não é diferente. Precisamos utilizá-la com sabedoria, prudência e equilíbrio. A cada dia, o número de brasileiros online vem aumentando e grande parte desse número é de crentes e que frequentam a escola dominical. A questão a ser discutida hoje pelos professores e alunos da escola dominical é mais ampla. Como as pessoas estão se comportando nas redes sociais? Como você se comporta nas redes sociais? O problema não são as redes sociais, mas como as pessoas se comportam nela, como eu já disse atrás. Para o cristão, todas as coisas são lícitas,
mas nem toda é proveitosa ou edificante. 1 Coríntios 10, 23, 16, 12, que é o nosso texto áureo. Tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, precisamos ter a moderação. Devemos fazer uso do universo online com prudência e discernimento. Sejamos cuidadosos e tenhamos limite. Michel Parmer, no livro Panorama do Pensamento Cristão, diz que os cristãos que vê a cultura de mídia, de entretenimento, tendem a aprender a ler essas imagens e rejeitar as que são incomparáveis com os padrões cristãos e as escrituras. Este é o problema. Muitos crentes não conseguem fazer essa leitura. Precisam ser ensinados a fazer isso. Será que você faz essa leitura ou você ingere tudo sem questionamento? Então o problema está com o que vamos colocar à frente dos nossos olhos. Então o problema está com o que vamos ver na rede social. Não é tudo que está na rede social que é pecado. Não é tudo que está na rede social que é proibido. Mas existem coisas que são proibidas. E eu, como cristão, você, como cristão, tem que saber o que pode e o que não pode. Tem que discernir entre o certo e o errado, em o que fazer e o que não fazer. Como diz a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Outras vezes vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tópico 2. O perigo da relação descartável e as novas tecnologias. A velocidade da informação e a efemeridade nos relacionamentos virtuais tem provocado sérios danos às relações sociais. A distorção da felicidade. A palavra de Deus nos adverte quanto aos que vivem uma vida de simulação e se ufanam de si mesmo. Isaías 5, 21, versículo 21 também. A Bíblia mostra que esse é um caminho perigoso. Nas redes sociais em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita e um mundo repleto de felicidade. As redes estimulam a prática narcisista, ou seja, o indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e que nutre uma paixão excessiva por si mesmo. A Bíblia condena essa atitude, Marcos 12, 30, 31. Essas pessoas tendem a buscar uma felicidade fútil em meio a fotos montadas e a sorriso falso. Muitas vezes é uma vida de faz de conta. Apresenta o que não é verdadeiro. A palavra de Deus não compactua com tal prática. Filipenses 4, 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo é o que o cristão deve se apegar. O isolamento e a solidão. Na década de 1990, pesquisadores chamaram atenção para o mal social denominado de paradoxo da internet. Trata-se da contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais e ao mesmo tempo a ausência de contato humano. Estudos recentes demonstram que quanto maior a frequência no uso da internet, aumenta o sentimento de solidão, problema acentuado pelas redes sociais. A Bíblia mostra a importância do companheirismo, Lucas 10, 1. O ser humano está integrado à tecnologia, mas tratado como se fosse uma máquina. Essa falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, ansiedade e isolamentos. É uma bolha em que a realidade dá lugar à fantasia, como acontece no lugar de algumas casas. A fantasia acontecia nos dias do profeta Jeremias, Jeremias 6, versículo 14. Ou seja, o século que vivemos, muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão se matando, muitas pessoas têm 5.000 amigos no Facebook, mas não tem 10 amigos na sociedade a qual vive.
Então esse é o grande perigo, trocar a amizade que é pessoal, íntima e direta, pela amizade da rede social. Relações sociais efêmeras. Segundo o sociólogo polonês, a sociedade vive um momento de frouxidão nas relações sociais. Ele chama este fenômeno social de modernidade líquida. Os tempos são líquidos, porém tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar, para ser sólido. Salmo 90, verso 9. Nas redes sociais, com apenas um clique, é possível bloquear, deletar ou excluir as pessoas. E com outro clique podemos aceitar, comentar e curtir as atividades de outras pessoas. Esse fenômeno representa um declínio das sólidas relações humanas, uma vez que por meio da tecnologia, a amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. A vida de fato passa a ser vaidade de vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2. Então esse é o perigo da rede social. A falsa sensação de privacidade. Diversos usuários das redes sociais iludem-se com a sensação de privacidade e ficam expostos a toda espécie de constrangimentos, comentários pessoais, sentimentos de fora, íntimo, fotos e vídeos. Comprometedores, melhor dizendo. Sai da área do privado e se torna público. Essa sensação de privacidade também favorece a prática do pecado viral, algo que se espalha rápido como um vírus. Mateus 24, 12. Pode ser desde a reprodução, a retransmissão de pornografia, até a divulgação de notícias falsas e difamatórias. A palavra de Deus nos instrui a fugir destas coisas. 2 Timóteo 2, 22, Provérbios 16, 28. Então o perigo da rede social também é o perigo da pornografia, né? O perigo de se colocar os olhos naquilo que não era para colocar. Ainda o subsídio teológico nos diz que somos seres sociáveis, não temos dúvida, mas o desejo de socialização é um projeto de Deus que talvez não seja tão conhecido. Essa premissa está inserida em Gênesis 1, 27 e 28, quando no relato da criação Deus disse ao casal progenitor que crescesse e se multiplicasse. Mas a última descoberta que vem arrebentando milhares de pessoas é a solidão. www.com, a internet através da rede mundial dos computadores. Ou seja, as pessoas estão cheias de amigos nas redes sociais, mas vive isolada no seu quarto, na sua sala, atrás de um computador, de um celular. Horas e horas são gastas diante do aparelho, privando as pessoas de se comunicar com seus familiares. Mas o problema da internet é que ela oferece uma suposta comunicação que nem de perto substitui a versatilidade de uma conversa cara a cara, mas que tem gerado sérios transtornos com sites eróticos, salas de bate-papo entre aventureiros sexuais, sexo virtual e outras tantas coisas nocivas à vida natural do ser humano. Então, aproveitadores, estrupadores, pedófilos aproveitam a rede social para pegar meninas ingênuas, meninos e manipularem sexualmente, alguns chegando ao ponto de ser estrupados e mortos. Portanto, a estratificação social não é a vontade de Deus para a humanidade, pois inequivocadamente as evidências bíblicas mostram que Deus nos criou para o adorá-lo, e não há possibilidade disso acontecer se não desfrutarmos de comunhão uns com os outros. Ou seja, é impossível ser cristão antes de sermos completamente humanos, isto é, relacionais. Então, essa é a grande verdade. Essa é
o que todo aquele que adora o Senhor deve fazer: se relacionar pessoalmente antes da rede social. O homem acaba sendo globalizado com o mundo e alienado localmente de si mesmo e do convívio familiar. A inversão de valores, como disse o Senhor Jesus Cristo, como disse o Senhor em Mateus 16, versículo 26. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? A rede social, tópico 3, a serviço do reino de Deus. Como eu disse, pode ser mal, mas pode ser bênção a rede social, se bem usada. A Igreja de Cristo precisa estar consciente quanto ao potencial das redes sociais e deve usá-la na propagação do reino de Deus. O bom testemunho nas redes sociais. Cristo ensinou que o cristão é a luz do mundo. Mateus 5,14. Que essa luz deve resplandecer por meio das boas obras, a fim de glorificar o Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Desse modo, para o bom testemunho nas redes sociais, o cristão não deve postar comentários negativos ou fazer pré-julgamentos das pessoas. Deve tomar todo o cuidado, tendo a preocupação com as fotos e os vídeos que publica, seja vídeos ou fotos pessoais ou de terceiro. É importantíssimo avaliar o conteúdo, a coerência, o vocabulário e a ética cristã das mensagens, antes de postar, comentar ou curtir em sua rede. Então, deve-se fazer uma autoanálise de tudo que se posta, de tudo que se fala, pois somos cristãos, somos servos do Senhor e a nossa fala alcança milhares de pessoas pela rede social. O uso correto da evangelização digital. A internet é uma grande aliada na divulgação do Evangelho, porém alguns cuidados são necessários para não tornar a mensagem inócua. As postagens não podem ser grandes, os vídeos não podem ser demorados. A mensagem precisa ser clara, concisa e objetiva. Hebreus 2, versículo 1 e 2. Antes de compartilhar qualquer conteúdo com os amigos, devemos analisar a veracidade bíblica daquela mensagem e seu teor teológico, doutrinário. Em lugar de postagem com frases de efeito ou de autoajuda e de confissões positivas, deve-se priorizar os versículos bíblicos. Ao reproduzir áudios e vídeos, devemos verificar se não existe algo que possa causar escândalo. Também não se deve atacar a ninguém, apenas anunciar e confessar a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Esse seria o panorâmico ideal para o uso da rede social para a evangelização. Mas, infelizmente, muitas pessoas fazem o inverso. Redes sociais, malefícios e benefícios. Malefícios quando mal usado. Malefícios quando se usa para prostituição. Malefícios quando se usa para se programar a si mesmo. Malefícios quando se usa para fazer o seu corpo prostituir. E benefícios quando mostra Cristo ao mundo. Quando glorifica Cristo ao mundo. Quando mostra uma esperança ao mundo que está perdido sem Cristo. Conclusão. Estatística indica que mais de 1/3 da população mundial está conectada à Apple e interage por meio de redes sociais. Diante desses fatos, a igreja precisa instruir seus membros no uso das novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Para tanto, dizem as Escrituras, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a concupiscência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, ou seja, que haja consciência de todo homem
de toda mulher, de todo cristão na rede social. Que possamos usar a rede social como bênção do Senhor para as nossas vidas, mas que possamos dar prioridade às coisas de Cristo e não sermos ignorantes como foi os nossos pais do passado, que perdeu a oportunidade da rádio, perdeu a oportunidade da TV e podem perder a oportunidade da internet, negando-se a veracidade desta comunicação ao mundo, porque através da rede social eu posso falar em cadeia nacional no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na China. Eu posso chegar com o Evangelho de Cristo aos lugares mais longe, que talvez eu não tenha condições de chegar. Então, por isso eu digo, a rede social é uma bênção, desde que saibamos usar. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo trimestre, que encerramos esse trimestre com essa aula no nosso canal do YouTube. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos no WhatsApp, no Facebook, nos seus contatos, no Twitter, no Instagram. Como eu disse, nós temos aqui mais de 200 vídeos em palestra. Nós falamos aqui sobre família, nós falamos aqui sobre defesa da fé, materiais apologéticos e também o resumo da escola bíblica como este vídeo. Amém? Deus abençoe.